Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Mendes. Eu estou aqui de novo para bater um papo com vocês sobre mais um conceito das ciências humanas. E eu vou lançar uma perguntinha para você. E aí, já ouviu falar de capitalismo de vigilância? É isso mesmo, capitalismo de vigilância. Pois é, você já teve a sensação de que antes mesmo de pensar em algo, a propaganda aparece em alguma das suas redes sociais? Você já pensou em comprar um livro e antes mesmo de pesquisar aquele livro, já aparece uma recomendação para você no Instagram? Ou no seu Twitter? Ou no seu Facebook? Ou em qualquer outra mídia social que você utiliza? Pois é, eu acho que essa discussão ela está completamente ajustada com a dinâmica do capitalismo de vigilância, que é um conceito contemporâneo de uma pesquisadora de Harvard chamada Shoshana Zuboff. É isso mesmo, Shoshana Zuboff. Foi ela quem desenvolveu esse conceito, portanto, é o nosso referencial teórico. Ela produziu um livro muito bacana chamado A Era do Capitalismo de Vigilância. E para falar do capitalismo de vigilância, eu acho prudente da nossa parte fazer uma discussão breve sobre a trajetória do capitalismo em si. Porque se você for parar para analisar o capitalismo enquanto modo de produção, ele se estrutura, ele emerge no contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Naquele contexto, a gente observa o processo de formação das monarquias nacionais, a gente percebe o contexto das grandes navegações europeias, e nessa primeira fase o capitalismo vai assumir um caráter comercial, a construção de um mercado mundo, o mercantilismo, o pacto colonial, a relação entre metrópoles e colônias e, é claro, o tráfico transoceânico de carne humana, o tráfico negreiro. Então, nessa fase inicial, da era moderna, o capitalismo mostra essa fase, o mercantilismo, uma fase comercial em si. Na sequência, vocês aprendem sobre a Revolução Industrial no contexto de transição do século XVIII para o século XIX. Lá no século XVIII, a gente observa que a locomotiva central do capitalismo passa a ser a fábrica. A gente observa uma mudança na dinâmica produtiva e, de fato, as fábricas vão ser, sim, a grande locomotiva do capitalismo nesse cenário de passagem do 18 para o 19. É nesse momento que o capitalismo se consolida em si. Beleza, chegamos no século XX, ou melhor, na passagem do 19 para o 20, segunda Revolução Industrial, a gente observa uma fase superior do capitalismo, o imperialismo, o neocolonialismo, o processo de controle e conquista de colônias na África, na Ásia. É nesse momento que o capitalismo assume uma fase monopolista. É nesse momento que surgem os cartéis, os trusts, os holdings. O capitalismo assume uma face financeira nesse contexto. Mas e na transição do século XX para o século XXI? O cenário que a gente observa especialmente a partir da década de 1980, que é muito emblemático para a gente, Final da Guerra Fria, a desagregação do mundo socialista, a construção de uma nova ordem global, o capitalismo se torna hegemônico, nós temos ali a decadência do socialismo real e a globalização se consolida. É nesse cenário que nós percebemos uma grande mudança na dinâmica do capitalismo. Novas tecnologias vão impactar de maneira contundente o cotidiano das pessoas. Tecnologias que vão afetar a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente se relaciona uns com os outros, a maneira como a gente consome produtos e também a maneira como a gente trabalha. Esse cenário
que começa a se construir no final dos anos 80, se arrasta até os anos 90 e chega no momento que a gente está vivendo, a sociologia trata de vários nomes. Você pode encontrar o nome ultramodernidade, pós-modernidade, supermodernidade ou o mais popular de todos, a modernidade líquida. E é lógico que essas tecnologias, que essa nova dinâmica cultural e social vai afetar também a dinâmica do modo de produção capitalista. Por quê? Nessa nova conjuntura, a grande locomotiva do capitalismo não vai ser mais a fábrica, como a gente observou lá no 18, lá no 19. A grande locomotiva do capitalismo, o epicentro do capitalismo, são as empresas de tecnologia, especialmente a Google e tantas outras empresas que, de certa maneira, estão vinculadas entre si. Essas empresas de tecnologia, o que realmente interessa para elas é o controle de dados. Isso mesmo, o controle de dados. Não é necessariamente o controle da propriedade privada dos meios de produção. É o controle desses dados que nós, indivíduos, fornecemos. Sempre que a gente usa a internet, a gente deixa um rastro digital. Você baixa um aplicativo, você aceita os termos de uso desse aplicativo. Você, ao instalar um jogo no seu computador, você também aceita os termos de uso. Ao utilizar o Instagram, o Facebook ou qualquer outra mídia social, você está aceitando termos de uso. E aí você está fornecendo dados para essas empresas de tecnologia. O que é muito bacana, às vezes as empresas elas vão utilizar uma retórica que é mais ou menos o seguinte: nós estamos utilizando esses dados para poder melhorar o serviço para os indivíduos. E de certa maneira até faz sentido. Mas será que realmente essas grandes empresas de tecnologia estão utilizando esses dados em nosso benefício? Para melhorar os serviços que elas prestam para nós? Pois é, essa é a reflexão que eu acho que a gente tem que fazer, porque é muito louco, você muitas vezes tem a sensação que essas empresas estão prevendo aquilo que você está pensando. E, na realidade, elas não estão prevendo o que você está pensando. Elas literalmente sabem o que você está pensando. Elas sabem a sua preferência musical, essas empresas sabem a sua preferência política, a sua ideologia política, essas empresas sabem o gosto culinário ou cultural que vocês têm, os livros que você gosta de ler, os filmes que você gosta de assistir, e elas têm total controle sobre esses dados que você produziu, que você forneceu, e forneceu de maneira gratuita. Mas afinal de contas, o que será que essas empresas estão fazendo com esses dados? É assustador ficar imaginando o que isso pode resultar no futuro, né? Porque até então a gente está pensando, pô, legal, as empresas estão utilizando os dados que eu forneci para melhorar o produto, para melhorar serviços, mas a gente não sabe muito bem ao certo o que isso vai resultar. E pelo menos para mim isso é assustador. Eu acho que a gente está vivendo em um momento completamente distópico, né? Um momento que, principalmente a galera da geração de 1980, temia que pudesse acontecer. A gente vê os filmes dos anos de 1980, são filmes que exploram o futuro e exploram um futuro ultra mega tecnológico. Pegue lá Terminator, por exemplo, Exterminador do Futuro. É muito louco, cara, porque eles imaginavam um futuro que ia ser dominado pela tecnologia, só que nós, indivíduos, seres humanos, iríamos perder o controle sobre a tecnologia. As máquinas iam promover uma verdadeira revolução. Pois é, a geração de 1980 tinha medo.
Isso porque eles não vivenciaram um contexto de tanta transição e tanta mudança como nós estamos vivenciando. Por isso que eu acho que é muito assustador imaginar o que pode acontecer no futuro. Mas eu espero que vocês aí tenham entendido a dinâmica do capitalismo de vigilância, do controle de dados, as empresas que produzem padrões e acabam, de certa maneira, adestrando ou determinando as nossas ações, as nossas condutas. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa última aula dessa série de vídeos que eu produzi para vocês, né, de filosofia, de sociologia, ciências humanas, né? Enfim, espero ter colaborado e, por favor, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, cara. É muito importante para mim. Dá um trampo danado fazer tudo isso. Então, assim, é muito importante que vocês deem um feedback e se inscrevam no canal, beleza? Beijão, até a próxima.